A casa é minha ou é nossa? Esse é um assunto que intriga jovens e mães e pais também, diga-se de passagem. Vou falar sobre isso. Eu sou a Rosana Cláudia Santos, sou psicóloga direcionada com as mães e pais, justamente para favorecer a lapidação do seu filho jovem nesse processo da adolescência. E esse assunto de que a casa é minha, sou eu que mando aqui, olha, dá assunto pano para manga, como dizem. Eu quero relatar aqui com você uma conversa de duas mães, onde uma mãe diz que sempre diz ao seu filho: olha, a casa é minha, sou eu que mando, aqui come a hora que eu determino, nós saímos e voltamos a hora que eu determino, porque a casa é minha, tudo aqui é do meu jeito, sou eu que mando. E nessa conversa, uma outra mãe relata que durante toda a sua infância, principalmente durante a sua juventude, chegando lá próximo dos seus 14 anos, ela também sempre ouvia de sua mãe: olha, a casa é minha, sou eu que mando aqui. E ela nunca se sentiu pertencente àquela casa. Como se tratava de pais separados, logo aos 14 anos ela foi morar com o pai, porque ela não aguentava, não suportava mais a sua mãe ficar a todo momento dizendo a ela que a casa não era dela, que quem mandava era a mãe, quem mandava. Então quem manda é porque precisa realmente obrigar, impor a sua fala. Já podemos começar a pensar sobre isso a partir daqui. Essa jovem foi morar com os pais aos 14 anos, ficou uma temporada com esse pai, depois retornou quando tinha já seus 20 anos, por uma ocasião de uma necessidade de estudo, endereço mais próximo e tal. Porém, nunca se sentiu pertencente à sua própria casa. Aliás, sempre se sentiu uma estranha, não podendo abrir os armários, a geladeira, mudar uma coisa de lugar, ter aquela liberdade, sabe, de transitar dentro de sua própria casa. E isso é muito complicado, porque durante a fase da adolescência, cada jovem vai interpretar as falas mais endurecidas, embrutecidas de sua mãe e do seu pai de uma forma diferente. Muitas vezes não é bem isso que a mãe está querendo passar para a filha, mas ao dizer de forma até embrutecida: sou eu que mando aqui, você não apita nada aqui, fica quieto, cala a boca, alguma coisa desse tipo, a filha ou o filho jovem vai se sentir não pertencente, como se esse lar não fosse seu, como se ele fosse um estranho dentro de sua própria casa. E essa interpretação equivocada não pode acontecer, porque este lar é uma estrutura, é um pilar de força, de rocha, fortalecimento para esse filho jovem, é o seu refúgio, é a sua caverna maior de proteção. E depois tem a sua caverninha ali, que é o seu quarto, ou seja, é a redoma, é aquilo que traz o abastecimento de proteção, de acolhimento, sabe, de conforto, de descanso, lugar para poder fazer sua alimentação, ter lágrimas, ter discussões, ter arrumações, concertos, estudos. É o seu lugar, é o lugar mais tranquilo que possa ter para um filho, é justamente a sua própria casa. É muito gratificante quando um filho deseja voltar para a sua própria casa, quando o filho deseja estar na sua própria casa, e não quando o filho deseja ficar fora, longe, sabe? Não quero voltar para casa, voltar para aquele inferno, como eles dizem muitas vezes, porque olha, não dá. Toda hora na minha orelha, toda hora falando, toda hora me criticando, toda hora mandando, toda hora tirando o pertencimento do filho. Cada jovem vai interpretar de uma certa maneira as investidas, aquilo que a mãe ou o pai falam para ele. Então é muito, sabe, muito necessário ter o cuidado do que se fala e a maneira com que se fala. É necessário que isso mude. A casa não é somente minha, a casa é nossa. Nosso filho é nosso herdeiro, ele é nossa herança. Lógico que dentro de uma evolução,
de um processo de amadurecimento a todo um direcionamento de autoridade, de hierarquia de autoridade. Pai e mãe são hierarquia de autoridade sobre a vida desse filho. Sempre serão autoridades, mesmo que o pai ou a mãe não não quero mais ser autoridade. Impossível, você é a autoridade, já posta sobre a vida do seu filho, já é pai, já é mãe e precisa agir da maneira correta, como mãe, como pai. E esse filho precisa entender que a casa também é dele, ele é pertencente. Porque a partir desse sentimento de pertença, o zelo, o cuidado, a amorosidade com os pertences, com as pessoas, com a forma de relacionamento, com todos os cuidados de horários, as ações, os relacionamentos, a comunicação, todos os direcionamentos de estruturação desse lar vai ser feito num outro sentido para esse jovem. Ele entenderá que também é dele. E se é dele e tem amor nisso, os cuidados serão outros. Não há desrespeito com aquilo que nós amamos, com aquilo que nós gostamos. Então, se o filho entende que a casa também é dele e ele gosta desse lugar, ele passa a querer estar ali, tudo muda, mas tudo muda mesmo. Porque o direcionamento que essa autoridade, como mãe, como pai, fizer para a vida desse filho, vai ser acatado prontamente. Lógico que durante a adolescência, uma divergência, há uns não, espera um pouco, já vou, aquela coisa toda que a gente sabe que existe. Porém, o amor vai falar muito mais alto na medida em que esse jovem se sente pertencente e tudo que tem ali também é dele. Dentro da hierarquia de autoridade, ele é filho e pertence a este lar. Agora tem algo importante. Se é necessário uma mãe ou pai chegar a esse ponto de dizer, a casa é minha, sou eu que mando aqui, significa que o desrespeito já está agindo, já está fazendo a festa nesse relacionamento parental. E se já há desrespeito, significa que também há muitos problemas no relacionamento e na comunicação entre pais e filhos. Porque se não há problemas, não precisa então trazer aí uma palavra, uma frase tão agressiva desse tipo, dessa natureza. Quando há desrespeito, quando há toda uma ruptura de relacionamento, de comunicação, ao ponto de ter que usar de um autoritarismo e não de sua autoridade amorosa, é porque o negócio está complicado. E essa mãe e esse pai precisam de ajuda urgentemente, porque as práticas educativas provavelmente estão bem equivocadas. E ao final desse processo de adolescência, os resultados não serão bons. O lar que já tem uma situação nesse tipo precisa procurar ajuda para fazer o resgate desse filho como pertencente a esse lar, porque provavelmente feridas foram abertas na estrutura emocional desse filho. E nesse contexto, direcionar práticas educativas que resgatem esse filho e que realmente curem as feridas que foram abertas por conta de um autoritarismo descabido é urgente, é necessário para que realmente os resultados no futuro adulto desse jovem sejam muito diferentes. Se esse é um assunto que você percebe aí como interessante, importante, compartilhe esse vídeo, curte, engaja aí no canal, conecta com todos os canais que você tem acesso ao meu trabalho. Não esquece que você pode ser o meu VIP dentro dos meus grupos de WhatsApp para receber presentes, também receber em primeira mão os direcionamentos das novas postagens. E você não pode esquecer que você tem um filho que é diamante e você, mãe e pai, é diamante que lapida diamante.